Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Bora para mais um estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí das movimentações do preço. Antes, uma novidade, né? Estão vendo que agora eu estou mostrando a minha cara bonita para vocês no estudo. Acho que é uma mudancinha sutil aí para a gente estar seguindo nos nossos estudos aqui nas nossas noites. Antes, claro, queria falar para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, né? Porque isso é fundamental e ajuda cada vez mais o canal a crescer. E sem isso, esse canal não ia conseguir estar atingindo tantas pessoas assim como ele está atingindo. Cada dia aparece gente nova, cada dia é gente se interessando pelo Smart Money. E tudo isso é graças a vocês, graças a esse canal, que já em 1 ano e meio passou de 5.000 inscritos. Então, conto com o like de vocês, já deixa aí embaixo, se inscrevam, compartilhem os vídeos, que eu sei que vai ajudar muita gente, assim como já vem ajudando. E eu queria começar falando desse estudo, dizendo sobre uma coisa aqui, que é muito importante. Eu vejo que ainda tem gente tomando stops bobos por conta de alguns detalhes que está faltando entender. O que acontece, gente? O Smart Money, ele tem um conceito básico que eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico, que é o conceito de você seguir tendência, de você seguir o que o preço está fazendo, custe o que custar. E uma coisa que vocês também têm que prestar atenção, é uma coisa que eu sempre falo nos vídeos, no treinamento, que é o quê? Lembrem-se sempre da regra do topo forte e fundo fraco. Tá? O que é a regra do topo forte e fundo fraco? Só para a gente recapitular aqui, vamos para o nosso vídeo, que eu quero mostrar para vocês. Uma tendência, ela quando está em continuidade, tá? O que ela vai ter? Ela vai ter fundo forte e topo fraco, porque esse fundo vai segurar e o topo vai ser rompido e vai gerar uma nova onda. Aí eu tenho um fundo forte e um topo fraco. Até que esse movimento se reverta, o fundo é perdido e aí eu vou ter um topo forte e um fundo fraco e a reversão da tendência. Isso é o básico, pessoal. E quando vocês passam a observar isso, vocês vão começar a entender que isso evita muito stop bobo, né? Primeira coisa, a gente analisa o índice aqui, na análise que a gente faz. Desde a semana passada a gente está falando que ele perdeu esse choque aqui, está numa mitigação. Tinha a expectativa dele subir até aquele order block ali em cima para buscar essa mitigação e dar a venda, inclusive era a venda que eu estava esperando semana passada e acabou não acontecendo. Acontece o quê? Que ele segurou nessa região, ou seja, não quis passar daí. Aqui ele já fez um topo mais baixo, depois ele renovou a estrutura, ou seja, nós tivemos aqui um choque seguido de um boss, como eu mostrei nos estudos para a galera. Quando a gente tem isso aqui, eu não posso ter expectativa de compra, muito menos aqui em cima. Eu tenho que estar, é o que eu falei para a galera, eu tenho falado nas lives e falado no estudo. A partir do momento que ele está fazendo isso aqui, ele está renovando o fundo, o meu canhão está só virado para baixo. E inclusive, conforme eu mostrei hoje no grupo do Telegram, quem não acompanha, o link está na descrição aqui para vocês entrarem no grupo do Telegram, são 2 dias seguidos que eu acabei ficando no ponto de ônibus. Por quê? Ontem a minha entrada estava aqui atrás dessa liquidez. Ele não chegou lá e foi embora. Hoje, a minha entrada estava aqui, ó, no 50% desse order block. Chegou pertinho e derreteu. Eu vou ficar bravo por causa disso? Não, não vou. Aí o que eu vi como uma oportunidade hoje? Foi o único trade da semana que eu fiz até agora. Eu vi que ele fez esse sweepzinho aqui, em cima dessa região de fundo,
Resolvi arriscar 100 pontos para fazer uma compra que aqui me pagaria 600 e ele poderia continuar descendo sem problema nenhum, né? Ou talvez eu talvez estava esperando por uma venda aqui ou até um alvo, até essa região do order block que ficou ali no meio do caminho, naquela base. Por isso a compra. Né? Até vou pedir desculpa a vocês que a minha garganta está bem ruim. Então, era uma compra sabendo que ele podia ir até aqui e descer. Só que o que eu analisei? Aqui eu tinha 100 pontos de stop e 600 pontos dava aqui, ó. Ou seja, era um trade bem viável de se fazer. Só que ele é um trade contra tendência, né? Então, o que aconteceu? Quando eu entrei no trade, ele resolveu subir. Reparem que ele fez 3 candles seguidos. Quando ele fez esse quarto candle aqui, o meu stop estava embaixo dele. Porque eu não vou correr risco de tomar isso aqui na cabeça. Não era um trade bom, era um trade ruim. Só que eu resolvi arriscar porque aqui pagaria meu alvo antes dele continuar descendo. E talvez eu até conseguisse pegar ele lá em cima depois e vender. Então tinha essa expectativa. Não aconteceu. Saí com os 230 pontos. E era isso aí, o dia fechado. Depois que ele desceu, a gente não vai ficar procurando operação aqui embaixo, né? Eu falo para todo mundo, operar de tarde é coisa para quem está recuperando stop, quem está correndo atrás de prejuízo. Então, assim, ó, o que vocês precisam entender é que vocês têm que ter definido o trade system de vocês. E uma coisa é fato, turma, prestar atenção no que o preço está fazendo. Se eu tenho uma nova estrutura de baixa aqui, eu não posso querer o preço abriu aqui acima dos 50%, eu não posso pensar em compra. Eu tenho que esperar esse preço subir o máximo possível para descer vendido. E era uma venda espetacular, uma venda zone to zone. Por quê? Apesar que, eu até postei lá no grupo, a minha venda aqui, o meu alvo era aqui, ó, 50% do movimento, dava 850 pontos. Não sei se o preço vai descer, se ele vai dar uma de price action, testar essa LTB aqui e voltar a subir, eu não sei. O meu alvo era ali, ponto. Não adianta a gente chegar aqui, outra coisa também, ter demagogia, de chegar aqui e falar, perdi esse trade aqui de 1.600 pontos. Não ia descer com ele até lá embaixo. Não ia. O alvo desse trade era aqui no meio do caminho, era 50%. Porque lembra, eu não faço parcial, eu desço o trade todo. Então, se eu não faço parcial, meu alvo era ali. A gente tinha aqui, ó, LTA, LTB, cruzamento, 50% de FIBO. O alvo era aqui, gente. Não adianta querer achar que ia até lá embaixo. Quem deixou, eu vou ver se vai, entenderam? Pode fazer trailing stop? Pode, daria para fazer trailing stop? Daria, teria saído aqui. Teria sido estopado aqui. Ponto, tá? O que vocês precisam ter é os objetivos definidos. Ou seja, o trade está caindo, eu vou vender. Que nem agora, ele rompeu o fundo. Quando a gente vai aqui para o gráfico de 1 hora, a gente vê que ele está fazendo o quê? Ele está indo fechar o gap da mudança de contrato. Lembrando, a gente não usa o contrato vigente. Se você quiser saber e tirar dúvidas, tem um vídeo no canal explicando sobre isso. Eu vou até deixar o card aqui, tá? Por que a gente não usa o INK e a gente não usa split grupamento? Porque aquilo lá distorce as análises e os resultados. Então, o que eu tenho aqui nos 60 minutos? Nos 60 minutos eu tenho o preço caindo, ó. O que eu vou fazer? Eu quero que ele suba para vender. Eu não vou comprar. E vocês precisam ter isso muito bem definido no trade system de vocês. Definir que vocês só vão operar de uma forma. Se o preço subir, eu vendo, né? Dessa forma, vocês vão reduzir os stops de vocês muito, muito mesmo. Então, estejam sempre atentos a isso, tá? Então, vamos prestar atenção aqui, vamos para os estudos, que é o que interessa. Já que a gente viu a situação que está acontecendo, nós temos o que aqui? Nós temos um novo range que foi deixado aqui. Esse carinha aqui. Né? Afinal de contas, ele fez um novo boss. Ou seja, está renovando estrutura de baixa.
Se ele está renovando a estrutura de baixo, a gente tira essa porcaria do varejo aqui. Se ele está renovando a estrutura de baixo, a gente vai procurar por oportunidades de compra na parte superior. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho primeira coisa, eu tenho esse order block aqui, que é o primeiro ponto de parada. Depois, eu continuo com aquele cara da extremidade lá, tá? Eu não vou mudar ele, porque ele não chegou nem a ser mitigado 50%. Então eu vou deixar ele. E o que eu tenho aqui no meio do caminho? No meio desse caminho eu tenho um Fair Value Gap. E ó, foi deixado aqui nesse meio. Essas são as situações operacionais que a gente tem. Agora, se vocês vão tomar decisões em qual delas, tá? Aí é uma questão que é de conta e risco de cada um, né? Isso aí é uma coisa que a gente não pode definir. Cada um tem a decisão a ser tomada. Arrisco a tomar 3 stops no dia. Entra aqui, se estopar, entra em cima, se estopar, entra lá em cima. Essa é a regra, galera. Essa é a regra. Não adianta querer achar que, eu vendi aqui, tomei stop, agora eu vou comprar. Não, lembre-se, vocês estão numa zona premium, tá? Isso aqui é uma zona premium. Então, não tem comprar aqui em cima. A compra é aqui embaixo. Só se esse preço fizer isso aqui, nós vamos ter compra, tá? Mas o cenário, ele é um cenário de venda. O que o preço precisaria fazer para esse cenário mudar para compra? Perder esse topo aqui e voltar para depois da compra. Olha o trabalho que ele precisa ter para você pensar numa compra. Então não adianta querer pensar em compra, tá? A marcação que a gente tem hoje é do lado de cima, tá? E se ele abrir aqui para baixo rompendo fundo, aí nós vamos olhar para o lado de baixo. O máximo que eu vou fazer aqui é marcar uma região aqui de baixo. Para quê? Para vocês se basearem como ponto de referência, que é esse cara aqui, que foi o último cara que tentou descer, o resto é tudo inside candle dentro dele. Tá? Então, aqui nós temos um ponto de... Eu não vou nem pintar de azul, que é para o pessoal não achar que o preço chegar aqui é para comprar. Tá? Eu vou deixar ele cinza, inclusive, dentro do 15 minutos. Tá? Então, é isso que a gente tem, turma. A gente tem essas regiões e agora, se o preço abrir aqui para baixo, a expectativa volta para vender. Porque o alvo dele é lá. Ele tem essa região aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem um fundo lá embaixo para fechar. Ele está quase para fechar esse gap aqui, ó. Vocês podem pegar, usar isso aqui como referência. Deixa eu botar uma linha aqui para vocês terem uma referência de aonde é o topo e aonde é que pode ser fechado o gap, tá? Então isso aqui é importante ter. Eu vou deixar ela aqui sim e vermelha, que é para vocês entenderem que essa linha ali é o topinho, tá? Não adianta, não vou marcar um ponto específico, tá? Até dá para fazer isso aqui, ó. Não, deixa a linha mesmo. Deixa essa linha aqui, ó, que nós temos um ponto importante aqui, ó. Deixa ela de referência, tá? Então é isso que a gente tem para o índice, tá, galera? O que a gente tem para o índice são essas marcações aí, ó. A gente está num movimento de queda, a gente tem que esperar por venda na parte de cima. Espera ele subir para vender, beleza? E o dólar? O dólar subiu, fez a pegadinha aqui nesse order block que a gente tinha aqui dos 5 minutos, né? Acabou rompendo ele para chegar nessa região de topo aqui, ó. Percebam o que ele fez, ó. O dólar, ele mitigou até aqui, veio fazendo essa mitigação, fez um fake out aqui no fundo e depois disparou para cima. Se ele segurou nesse fundo aqui, significa que aqui nós temos o quê?
um fundo forte. Se eu tenho um fundo forte, esse topo é fraco. Então não adianta achar que vai vender aqui. Não, o dólar é um movimento contrário. A expectativa no dólar agora, vamos botar aqui no gráfico de 5 minutos, é que ele vai testar a região ali de cima, né? Inclusive nós temos aqui pontos bem interessantes de liquidez e pontos para tomada de decisão, tá? Mas a ideia que a gente tem agora é que ele vai fazer isso, ó, ele vai testar ali em cima para depois continuar subindo. O que a gente tem aqui no dólar? Primeiro, essa zona aqui de liquidez. Essa aqui, tá? Fundamental para a abertura de amanhã. Quando tiver acima dela é compra. Fora isso, a gente tem o que? A extremidade lá embaixo, né? Aquele candle, o último lá que tentou descer. Nós temos aqui uma base que foi deixada, que é um ponto extremamente importante de compra, tá? Se por um acaso o preço vier caindo, é um ponto interessantíssimo, tá? De vocês buscar por alguma coisa nesse sentido, ok? Fiquem atentos a isso. Então a gente tem essas zonas aí, tá? E aqui também não mais importante essa daqui, mas quando a gente pega o nosso ponto de referência novo, ela está ainda na zona, está bem na região dos 50%, tá? Então tem que tomar cuidado com relação a isso, certo? Então o que a gente tem aqui? Oportunidades compradoras na parte de baixo, e se o preço abrir subindo, esperar ver qual a movimentação que ele vai fazer, né? Se ele vai fazer isso aqui para depois subir. Lembrando, se ele subir, ele já renovou, já rompeu a estrutura aqui. Se ele perder essa estrutura aqui, ele renova e aí nós temos um novo range para trabalhar na compra, tá? Aí é esticar a Fibo e pensar num novo range. Mas, no princípio, o que a gente tem para o dólar é isso aí, tá? Compras aqui na parte de baixo e venda só lá em cima. Nesse ponto aqui não é venda. Deixa eu até deixar isso aqui cinza, que é para vocês entenderem que aqui não é hora de vender, tá? Porque ele pode passar direto aqui para ir lá para aquele nível lá em cima. Certo, turminha? Então era isso. Eu vou ficando aqui com vocês para mais esse estudo de mercado. Espero que vocês tenham gostado, inclusive da novidade agora de ficar me vendo aí feio na câmera. Isso eu sei que só com isso aí vai merecer o like de vocês. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão. Amanhã nós temos live a partir das 9 da manhã, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.